Hoje nós estamos aqui no nosso segundo episódio de podcast da Rádio Sul, recebendo a Mariana Veiga, empresária, mentora, que atua há 8 anos ajudando profissionais da área de saúde na gestão. E doutora Jaqueline Rocha, odontopediatra, que tem um consultório no shopping, está aqui para contar um pouquinho do sucesso, de como que a gente vai levando o consultório redondinho. Mariana Veiga, conta um pouquinho para a gente dessa sua trajetória. Olá, pessoal, tudo bem? Primeiro quero agradecer o convite de vocês, um prazer poder vir participar, contribuir um pouquinho com o meu trabalho, né, com essa expertise e contribuir não só com vocês, mas com todas essas pessoas que vão nos acompanhar no seu podcast. Muito obrigada, viu? São 8 anos dedicados, nesses últimos 8 anos, dedicados exclusivamente a profissionais da área da saúde, né? A grande maioria dos meus clientes são médicos e donos de clínica, mas nessa jornada aí de 8 anos eu já atendi quase, acho que em torno de 10 dentistas, até fiz um levantamento, mas que acaba que tem algumas clínicas que tem mais de um dentista que opera, né? Então, mais ou menos isso. A Jaque já foi uma das clientes que eu atendi, né? E é muito gratificante trabalhar com um profissional da saúde, porque trabalhar com quem tem uma missão clara, né, do porquê que faz aquilo que faz, e que tem a maioria dos profissionais que eu atendo, é bonito de ver o amor e a dedicação pela profissão, que nem todo profissional hoje em dia a gente consegue perceber isso. Essa devoção, né, esse sentimento de servidão, que é muito perceptível do profissional da área da saúde, a gente não vê em qualquer profissional, né? E a Jaque? Eu cheguei aqui em Varginha, montamos um consultório no shopping e com vários desafios, né? Primeiro, por atuar exclusivamente com a odontopediatria, né? Uma especialidade que é um pouco deixada para trás dentro da odontologia e num shopping que estava iniciando na cidade. Então, foram vários desafios. Para gerir a clínica, no meio disso várias dificuldades, pandemia e assim, eu sempre tive um propósito muito claro do que eu queria, de onde eu queria chegar. E acho que eu posso falar que eu cheguei e que agora eu já estou numa fase que eu estou recalculando a rota. E é uma alegria para mim estar aqui e poder contribuir um pouquinho, né, do meu conhecimento enquanto gestão. Porque eu aprendi que não é só focar na minha especialidade. Isso aí é uma obrigação que eu tenho, de receber o meu cliente e resolver a dor dele. Mas eu precisava entender quais eram as minhas dores e começar a tratar. Porque as minhas dores poderiam me frustrar diante, né, dos meus objetivos pessoais. Porque se você não consegue ali identificar suas dores, né, ter uma solução, você não vai ter um crescimento. E no meio da caminhada, conheci a Mariana, que foi uma ferramenta muito importante e é ainda, sempre que eu preciso ela está ali, que me ajudou bastante e aí por isso eu fiz esse convite para que ela pudesse participar e com certeza engrandecer aqui o nosso podcast. E você, Mari, alguma coisa que nesses 8 anos de experiência, que quando você olha, sempre está ali, vamos dizer, de errado, que você vê na gestão, uma falha. Mais comum dos dentistas. Uma falha na área da saúde. Estão buscando. O erro mais comum. A falha ali. Bom, depende muito assim da estrutura, né? Se é um consultório, se é uma clínica, e depende também da postura e da mentalidade daquele profissional, né? Antes de responder isso, acho que vale contextualizar. O profissional da área da saúde, ele não é formado para ser empresário, né? Ele não sabe ser empresário e ter todas as funções e habilidades que o empresário precisa ter para tentar sobreviver. Nós vivemos num país onde o número de empresas que fecham por ano é absurdo, né? Se a gente for olhar pela estatística, é mais fácil um profissional que se torna empresário quebrar, falir, do que ser bem sucedido no negócio. Então, assim, já é desafiador. Isso já tira, isso já traz o empresário da área da saúde para um outro jogo, né? Ele precisa primeiro aprender a sobreviver no Brasil, para depois desenvolver essas habilidades e competências para conseguir aí sim identificar quais são essas falhas. Por que que acontece? Chega para mim
profissionais da área da saúde de todas as formas. Alguns já especialistas com anos de mercado, cansados de, às vezes, trabalhar com plano de saúde ou de não conseguir melhorar sua precificação, anos e anos de mercado, muito competente, tecnicamente falando, mas sem um posicionamento que faz com que o público pague mais caro pelo trabalho daquele profissional, sabe? Alguns até chegam com um bom posicionamento, uma precificação saudável para a empresa, porém com uma mentalidade que não é a ideal para que ele consiga prosperar naquela empresa, não consegue liderar os seus colaboradores, etc. Então, varia muito, sabe? Não existe assim, Mário, o top 10 dos problemas hoje é esse. Mas uma dor comum é o marketing, porque o profissional da área da saúde em geral, ele tem algumas limitações para fazer publicidade, né? O médico, então, tem algumas mais específicas até do que o profissional dentista. Então, eles chegam, uma geração, por exemplo, os empresários que já têm anos de mercado, fazem parte ali de uma geração que não estão confortáveis em fazer publicidade do jeito que a gente precisa fazer hoje. Mudou, né? Mudou. A gente vê a Jaque, pelo menos olhando, dá a impressão que ela tem muita facilidade com os vídeos. Eu imagino que tenha sido um processo, né, Jaque? Desenvolvi um processo. Uma vez, em reunião com a Mariana, ela deixou muito claro para mim, ela falou assim, você tem que imaginar que é a TV, lembra? Na TV, você tem a novela. O cliente da TV, ele sentou para assistir a novela. E no meio da novela tem as propagandas. Então, você tem que mesclar. Você tem que aprender a colocar um pouco do fora da clínica e um pouco da clínica. E eu entendi que isso é também parte do meu trabalho. Então, tantos por cento do meu dia é destinado a fazer isso. Muitos têm dificuldade, mas é treino. Até sobre colocar esse um pouco da vida pessoal, né? Porque hoje tem um pouco dessa necessidade e a dificuldade de expor a vida, né? Eu acho que é uma característica muito do médico mesmo, de gravar vídeo, de não querer, né? Quando entra nessa questão do marketing, eu até falo muito com os meus clientes, é muito importante o empresário estudar comportamento humano. O que acontece? Nós funcionamos de uma forma. E existem, óbvio, vários perfis comportamentais, cada perfil ali ele tende a funcionar de uma forma específica, mas no geral existem algumas coisas que todos nós buscamos, né? Então a gente busca admiração, a gente busca aceitação do outro, a gente busca validação. E aí nós buscamos várias coisas. Quando a gente começa a estudar comportamento humano, a gente percebe que se nós queremos comunicar através do marketing algo, a gente precisa entender que a gente precisa usar a regra do comportamento humano para definir qual vai ser a nossa programação. Se a gente usar, por exemplo, como exemplo a televisão. Eu gosto muito de citar a TV porque eu trabalhei por 14 anos, eu fui executivo de 2 emissoras grandes. Então, assim, para mim faz parte da minha trajetória e foi uma escola. E nós viemos, da nossa geração principalmente, assistiu muito TV, né? A TV ela se adaptou, mas a geração dos nossos filhos assistem ainda a televisão, só que de um outro formato, né? É mais uma outra. Os streams, exatamente. Fechado. Mas a premissa, a estrutura é a mesma. Sim. E nós gostamos de saber um pouquinho da vida do outro, é da natureza humana, a gente quer saber. Então, o que nós chamamos no marketing de lifestyle, né, que é o estilo de vida, isso precisa ser mostrado. E nem todo profissional da área da saúde, principalmente esses que já estão em um outro momento de vida, né, e que querem alavancar os seus negócios, às vezes querem escalar, eles não têm, em grande maioria, não têm esse perfil de querer expor sua vida pessoal. Você sabe que eu fui no simpósio da Unimed em Tiradentes e foi assim para a diretoria das Unimeds. E eu assisti poucas palestras, né? Eu até brinco que eu estava de esposa, né? É diferente. E uma das que eu assisti eu achei muito interessante, que ele falou que hoje a vida é um túnel. E você tem o seu profissional, o seu cliente, que ele está na saída daquele túnel, o que está no meio e o que está entrando. E tem que ter um foco nesse que está entrando, o que ele vai buscar, o que você precisa fazer
para ter, vamos dizer, o jardim das borboletas da Tanzânia. Então, você vai ter que montar esse jardim? Como vai ser isso? Elas Eu virem te vejo visitar, também né? pelo marketing que hoje é muito fácil você fazer um vídeo viral, mas às vezes esse vídeo ele não prende a pessoa depois. Então esse processo de viralizar, mas fidelizar o cliente é diferente. As pessoas têm muita dúvida sobre viralização. O que acontece? Normalmente, para você trazer um volume muito grande, que é o que nós chamamos de viralização, um volume muito grande de visualização e como consequência novos seguidores para um conteúdo, se você olhar para a massa, qual é a probabilidade do perfil de clientes que vão tomar essa atitude de assistir seu vídeo e te seguir a partir dele? Qual é a probabilidade? Se você busca um cliente ideal, classe A+, por exemplo, qual é a probabilidade de você viralizar para esse público especificamente com um conteúdo organicamente? Impossível, muito difícil, não é segmentação, né? A viralização, ela é muito boa até a página 2, porque se você tem um perfil de cliente ideal definido, faz realmente sentido você dedicar tempo, energia e dinheiro para a produção de conteúdo focado em viralização, se viralizar não vai trazer seu cliente ideal? Exato, e mesmo que traga, não vai garantir que ele vai ficar na cadeira. Exatamente. Ainda. Então, assim, e o que acontece quando as clínicas emplacam vídeos virais? Chega um volume enorme de seguidores, a equipe da linha de frente, as secretárias, ficam loucas para conseguir responder todo mundo. E em grande maioria são curiosos. Curiosos, tomam tempo da linha de frente ali para responder, para explicar, porque precisa ter um padrão. Não é porque viralizou e chegou esse perfil que não é o ideal que elas vão atender de qualquer forma. Então elas vão precisar dedicar tempo, energia para tentar converter pacientes que não são o cliente ideal. Então o marketing não é algo... Tem muito guru aí na internet querendo explicar um monte de coisa. E aí, qual que é o risco profissional de saúde que não entende, não estuda o marketing? Achar que porque tá todo mundo fazendo, eu preciso fazer também. Então, se o meu colega viralizou, eu tenho que viralizar também, porque isso é sinal de que deu certo. Nem sempre. Se dá certo para um, geralmente se não deu para o outro. Eu tive a experiência de um vídeo meu Que viralizou. 500 mil visualizações, vários mil compartilhamentos. E eu cheguei a dar uma travada nesse vídeo. Eu falei, não. Me assustou, porque você vive numa bolha. A minha bolha ali era bem fechadinha, com o meu cliente ideal chegando. E, de repente, pessoas de vários lugares do país comentando, compartilhando. Alguns comentando de forma positiva, outros de forma negativa. E eu entendi que o viralizar, para mim, não é bom. De jeito nenhum é o meu foco. Que eu acho que é o que muitos profissionais eles buscam isso, eles buscam esses conteúdos que são fáceis de viralizar, que são muito chamativos, e aí nem sempre isso... O que acontece? Seguidores, número de views, curtidas, é métrica de vaidade. É uma métrica de vaidade que impacta o nosso seguidor, que olha pra gente e pensa, nossa, tem tantos seguidores, viralizou. E para quem viralizou também se sente poderoso, eu tenho um volume de pessoas que me acompanham, me seguem, então é uma métrica de vaidade. Significa resultado financeiro, que é o que o empresário busca? Claro que não. Claro que não. Eu conheço vários, inclusive, que já viralizaram e que não têm saúde financeira. E aí depois, para a gente conseguir reverter esse cenário, é até bem desafiador, porque aí é só com tráfego pago, com segmentação. E aí vai um tempinho de investimento no tráfego para a gente conseguir trazer esse cliente ideal, isso. E aí mexer um pouquinho com esse algoritmo que começa a querer te entregar só para esse público que ele estava acostumado e não te entrega para o cliente que... Antigamente, antes da lei de proteção de dados, era mais fácil a gente segmentar uma campanha. Hoje não está tão fácil assim mais e o valor de custo de aquisição de cliente está cada vez mais alto, né? Então, assim, o marketing, ele, sem dúvida, né, respondendo, por isso que foi importante a gente contextualizar, é, sem dúvida, hoje, a dor principal do empresário.
porque o mercado mudou muito mesmo, né? E todo mundo está no Instagram, né? Não, quem que comentou? Foi você? Não, quem comentou comigo sobre o TikTok, né? Que hoje está mais no TikTok. Sim. O foco da geração que está vindo agora não é mais Instagram, não Facebook, é o TikTok. Então o público ele procura no TikTok. Tá vendo já? Procura as respostas. Perfil no TikTok? Até o próprio Google, assim. As mães dos pacientes da Jaque ainda estão no Instagram. Estão no Instagram. Então, a gente tem que entender qual que é o público. Eu estou vendendo odontologia para mãe. O público mais jovem, ele está buscando a modinha da roupa, ele está mostrando. Então, no marketing, a gente tem que entender qual o perfil, né, que eu estou, para quem que eu estou vendendo. Estou vendendo para o jovenzinho ali de 16, 18 anos, ou eu estou vendendo para a mãe 30 mais, 26 mais. E aí, eu ainda não tenho um TikTok ativo, porque eu entendi que o meu público ainda está no Instagram. Aí agora eu quero fazer uma pergunta para Mariana. Quem tem dificuldade de ir para o Instagram? Porque a gente sabe que Instagram é uma ferramenta de captação, e quando você capta o cliente, você melhora a sua saúde financeira no consultório. Para quem não faz esse marketing, por onde começa? Então, desafiador é assim a gente generalizar, porque tudo vai depender do cenário, né? Por isso que eu quando eu começo um cliente, eu sempre parto do diagnóstico, né? E aí a gente identifica ali qual o cenário que a gente vai encontrar. Se o cliente tem potencial de investimento para fazer várias ações de marketing, aí a gente olha para o local onde ele está. Qual cenário ele está inserido? Vamos usar como exemplo aqui em Varginha, né? A Jaque está dentro do shopping. Então, quando nós começamos a trabalhar juntas na época lá no início, né? Então, a Jaque tinha uma quantidade de leads, né? De pacientes ali no banco de dados dela, que estavam ali sem ter relacionamento, sabe? Sem atendimento, sem aquecer essa turma. Eles estavam ali esquecidos. E, paralelo a isso, ela estava muito bem localizada para o cliente ideal dela, porque o cliente que ela busca, ele frequenta o shopping. Então, no caso dela, a gente usou duas estratégias, que foi conversar e reativar aqueles pacientes da base que estavam ali perdidos e fazer outras ativações de marketing que não são ações de Instagram, por exemplo, ou de qualquer tipo de marketing digital, mas no shopping, fazendo ativações ali e que funciona muito bem. 99% dos clientes têm dinheiro na mesa, lá no banco de dados. Pacientes que passaram por ali foram ou mal atendidos, ou foi apresentado um orçamento e não foi feito follow-ups, né, que são as ações que a gente fala que precisam ser feitas hoje. Novas abordagens, de acordo com aquele orçamento que foi apresentado, para trazer de volta aquele paciente. Ter uma secretária ali também é muito importante, né? Bem treinada, né? Exatamente. Justamente para Eu não enxergo a secretária como alguém, como antigamente a gente enxergava, né? A secretária como alguém que faz tarefas operacionais. A secretária de uma clínica bem-sucedida, ela tem que ter habilidade comercial. É a venda, né? A venda acontece ali. O ali. bem posicionado, Sim. né? Então, assim, as ações de marketing vão variar de acordo com o diagnóstico da clínica. Às vezes, a clínica, por exemplo, mudou o perfil de cliente ideal, abriu outras áreas de atuação. Acontece muito agora com as clínicas de odonto que estão abrindo profissional HOF, por exemplo, para atender. HOF tem bastante. E aí vamos pensar no cliente ideal. Nós temos ali, por exemplo, clínica popular, que traz um profissional HOF, tem um conflito de cliente ideal. Então, as abordagens e as ações que acontecem aqui para vender procedimento, né, tratamentos clínicos básicos, nem sempre vai converter em grandes protocolos com a profissional HOF. Mas você não acha que o que vai acontecer com essas clínicas populares, com o profissional, vai ser uma depreciação para tentar fazer a venda? Você fala de qual dos dois profissionais? Da profissional HOF. Sim. Tanto que quando eu entro numa clínica que tem o atendimento mais popular e eles querem trazer essa profissional HOF, eu até falo, gente,
abrem um outro ponto, porque são clientes diferentes que buscam, inclusive, experiências diferentes. Não existe uma receita de bolo. A gente precisa entender que a comunicação ela é feita de teste e validação. Então, o que funciona... Pode ter duas clínicas de odonto, muito parecidas uma com a outra, e o que funcionar aqui não vai funcionar. É teste e validação. Precisa errar rápido para acertar rápido. Agora, pensando em qual então, Mari, qual a ação de marketing eu faço primeiro? Depois, eu começo sempre olhando para a base, para o banco de dados. Faz um levantamento, porque isso depende do quê? Do seu banco de dados, da sua secretária e muitas vezes do profissional dentista também para ajudar. Aí você vai tentar fidelizar aqueles clientes que já foram. Levantar caixa. Esse é o foco. Vamos levantar caixa. Porque a pessoa que ela está nesse momento, como a Jaque citou, provavelmente ela tem uma dor que o caixa não está legal. Preciso fazer marketing, a maioria, quando chega com essa fala, o cenário não está bom financeiro. Quando eles vão procurar, é porque é isso. Aí, ninguém vai porque, né, tô bem. Isso, e aí a tendência é assim, quero resultado rápido, porque se o caixa já não está bom, eu não posso errar. E marketing não é uma matemática exata, que você faz, investe X e volta Y, não funciona assim. Então, começa por isso, faz um caixa. Fez um caixa com esse banco de dados que você tem ali, que tenho certeza que tem dinheiro nessa mesa parado, aí olha estrategicamente para o que funciona dentro da sua realidade. Vai variar se você tem um consultório porta de rua, para se você não tem um consultório porta de rua, se você está dentro de um shopping, ou se você está num bairro nobre. Aonde você está? O que você fala, identificar o seu cliente, né? Quem você quer atender e focar, né, onde você quer chegar. E nunca colocar todos os ovos numa cesta só. Eu vejo, diversificação de marketing. Dessas soluções rápidas, tem muita gente pegando agora esse atendimento humanizado. Sim. E tem muito cliente que desiste por causa do atendimento humanizado. Então, você realmente tem que saber a quantificação, o quanto que você tem que colocar de atendimento humanizado, o quanto que você tem que realmente atrair, qual que é o foco que aquele cliente quer. Porque tem gente que realmente ele não tá nem aí qual tipo de tratamento, ele só quer saber o valor, que ele chegar ali, perguntar o valor e vai embora. Aí você fica enrolando esse paciente, é uma reclamação que eu ando vendo muito na internet. Enrola para dar o preço. Para dar o preço, falando, depende do atendimento, eu preciso te conhecer antes, e aí você perde seu tempo, o cliente perde seu tempo e não vai para frente. Uma das coisas que eu aprendi é que é muito mais fácil a gente captar esse cliente que já está ali dentro, trabalhar esse cliente que está ali dentro. Ele já me conhece, né? Ele está esquecido por quê? Né? E aí sempre entender o cenário. Ele está ali porque a minha funcionária não tratou bem, a minha equipe não tratou bem. Ele está ali, não voltou por quê? Porque eu não tive horário disponível na agenda, porque eu deixei de atender. A gente tem que puxar a bucha, porque a gente, na maioria das vezes, o profissional acha que é porque não tem dinheiro para pagar. Não é. Na maioria das vezes, e não é. O cliente, quando ele te procura, ele está disponível. Ele está disponível para dar um jeito, para pagar de alguma forma, seja parcelado, seja da forma que for. Então, eu bato muito lá, eu pego muito no pé das minhas meninas para que elas façam, né, essa chamada todo mês, quinzenal, semanal. E não é aquela mensagem automática, né, que manda para todo mundo. É um áudio. A gente vai te mandar um áudio falando que o Lucas, filho da Mari, está precisando voltar para a gente continuar o nosso acompanhamento. Se for ortopedia, a fase que ele está vivendo, para ver como que está ali a relação dos dentes e tal. Então isso é muito importante, não adianta a gente disparar uma mensagem para todo mundo. Eu não olho quando me ficam disparando mensagem. Por que o meu cliente vai olhar? Né? E ele custa zero. Exato. O cliente, para a gente captar lá da rede social, do Instagram, da mídia, ele é caro. Ele é caro e ele exige da gente muito mais energia. Porque, além de tudo, eu tenho que ter um preparo não mais especial, mas é o primeiro encontro. Né? E o primeiro encontro em qualquer relacionamento é o primeiro encontro, ele está me conhecendo. Então eu tenho que estar preparada para dar o meu melhor, tanto na recepção, quanto na conversa, no atendimento, quanto
pós-atendimento, porque a gente não pode esquecer do cliente no pós. Eu acho que é muito importante, Muito talvez importante. até mais. A fidelização do cliente, gente, vale ouro. Porque vender de novo para o mesmo cliente faz o faturamento crescer muito mais rápido do que trazer cliente novo, que é muito mais trabalhoso. E você está trabalhando confiança. Mas o que você estava falando já aqui do ter dinheiro, eu fiz um curso de gestão agora em Brasília. E um dos palestrantes era um casal de dentistas. E ele falando do faturamento de vendas dele por dia. Eu até fiquei assustada, né? Porque eu sou da radiologia. Ele começa a atender das 7 da manhã e vai até a meia-noite fazendo os orçamentos. E ele falou que as pessoas focam no cliente que tem muito e esquece. Ele só trabalha com implante. E ele vende 1.200.000 no dia, Mari. Focando não no cliente A, mas no outro cliente que está esquecido. E aí ele falou não é que só o cliente A que traz prosperidade para uma exato, clínica. mas ele disse que ele atendeu uma senhora que foi o que deu o estalo, né, de ver essa situação, que ela falou, por que ninguém nunca me ofereceu o implante, doutor? Só me ofereceu uma dentadura. Então tem tudo isso, né, de você ver o mercado, a região. Olha, eu gosto de usar um exemplo que é o seguinte, quando que você tinha todo o dinheiro para comprar, por exemplo, uma casa? Ou para comprar um carro? Raro, mas você compra. Compra. Porque a gente precisa de uma razão emocional forte para comprar as coisas. A gente não precisa de dinheiro. O dinheiro, ele vem. Você financia a casa, você financia o carro, você pega o empréstimo e faz o que você... É normal, até mesmo na classe mais alta, é normal que essa pessoa não descapitalize para fazer investimentos ou compras. É normal que ele busque essa fonte, às vezes até no banco. Então você não precisa de dinheiro para comprar, resumindo, você precisa de uma razão emocional muito forte. E se você souber compreender e descobrir qual é a razão emocional daquele seu paciente, por que ele está te procurando, e se você consegue atender essa expectativa, já está feita a venda. Você vê o iPhone, né? Quando as pessoas têm um iPhone, independente da renda. Exatamente. Eu acho que isso também entra no assunto que é o que eu vejo, pelo menos, de ter sido formada agora há pouco tempo, é a precificação. Que o pessoal da minha idade, que está formando recentemente, está formando agora, tem muita dificuldade, que é determinar a precificação e, além disso, você cobrar o seu paciente. Não sei se é uma coisa muito falada, mas que eu vi muito com o pessoal que formou junto comigo. Eles não tinham coragem de chegar no paciente e falar seu tratamento ficou X, porque eles achavam aquele valor caro. A oferta. Por mais que era um valor justo, era o valor que eles precisavam cobrar, eles olhavam e falavam, eu não consigo cobrar isso. Então, acho que isso é uma coisa que também tem que ser trabalhada. A dor do recém-formado, compara o preço, né? Não, aqui na minha região tá isso, mas você não sabe o custo, né? Você tem que fazer seu custo. Todas as vezes que um empresário da área da saúde chega para mim, aí eu falo assim, tá, quanto que tá a sua hora clínica? Alguns falam assim, o quê? O que é isso? Aí eles não sabem calcular a hora clínica. E quando eles vão precificar o serviço, eles também não sabem, porque eles não fizeram o levantamento de custo daquele serviço. Aí, normalmente, eles falam assim, mas eu cobro tanto porque aqui na minha região as pessoas cobram isso. As minhas concorrentes cobram isso. Eu falo, então vamos lá. Você está balizando porque na média as pessoas cobram isso, então você faz parte da média. E você quer fazer parte da média ou você quer ser percebida acima da média? Então, de cara eu já falo, seu preço tem que ser o mais alto. Algumas pessoas assustam para mim, não, Mari, mas eu já tenho dificuldade de cobrar o que eu cobro se eu tiver que subir meu preço, né, Jaque? A Jaque foi uma que falou isso para mim. Eu falei, mas você só vai ser percebida como autoridade no que você faz quando o seu preço é mais alto do que os demais, porque a gente vê valor nisso, entende? Valor e preço são coisas diferentes. Então, precisa sim subir o preço, mas óbvio, com base na precificação correta. Né? Você saber o valor do seu aluguel, você dividir aquilo, dividir o horário, quantas horas você vai estar no consultório. Exatamente. Eu lembro que na faculdade eu tenho uma colega que o tio é um dentista aqui de Varginha, muito conhecido, e ela falava que ele falava assim, não, eu quero ganhar, vamos um exemplo aí, de 30 mil.
Aí ele dividia e ele ia saber a hora clínica dele para ele faturar isso. Só que é raro, ainda mais, não é? Eu falo que não é só uma dor dos jovens que estão se formando. A precificação é uma dor do dentista. Nós, enquanto profissionais, nós temos dificuldade de cobrar. Por quê? Porque a gente não entende, até quando a gente não entende qual que é o nosso custo. Depois, quando o profissional descobre o valor da sua hora clínica, ele nunca mais consegue ficar dando um descontinho. Existem palavras também que a gente precisa mudar. Orçamento, aí a gente tem que falar de planejamento, seu investimento vai custar tanto, a sua avaliação, seu diagnóstico. Ainda mais em odontopediatria, você tem toda uma anamnese. E quem não faz isso tem que aprender a fazer. É dessa forma que você vai captar o cliente ideal. Eu tenho colegas que quando eu vou para curso, e são muitos, eu vivo estudando, eu ensino as minhas colegas. Um dia uma colega falou assim, mas é só a luva. Eu falei, não é só a luva. Como que você vai ver a sua hora clínica? Ó, você vai ter que entender do custo fixo, do custo variável. Você vai ter ali o imposto. E você tem que colocar, dentro desse variável, você tem que colocar as manutenções que vão ocorrer, a troca de equipamento. Isso eu costumo colocar como meu custo fixo. Eu fiz assim, um mapa de quanto que eu tenho ali de cadeira, disso e daquilo, quanto que ele vai durar. 10 anos, aprende aí quem está assistindo. 10 anos, você vai dividir isso por ano e por mês. Então, o meu custo fixo para poder... Por dia e por hora. Então, o meu custo fixo para trocar minha cadeira daqui a 10 anos é X por hora. Então, eu vou colocando. Na hora que você começa a fazer isso, minha funcionária, eu pago ela tanto por mês. Tá, mas aí você tem o 13º, você tem as férias, você tem tudo. Soma tudo, divide, né? Isso aí. Previsão de rescisão, porque ela não vai trabalhar com você pro resto da vida. Pro resto da vida. Então, o custo não é só uma luva. O custo é muito grande, gente. Então, fixo, variável, imposto, dentista parceiro. E se você não tiver dentista parceiro, é o seu salário e lucro, para poder a gente reinvestir. Então, eu brinco que são 5 cheques. Eu preencho todo mês esses 5 cheques para poder fechar no positivo. E o correto ainda seria você direcionar guardando, especificando ali, esse aqui é uma caixinha para isso, esse é para isso, para quando precisar já tá lá, né? Então, a gente não pode ficar olhando para para a dentista que faz o mesmo que eu faço e entender o quanto que ela cobra. O quanto ela cobra é referente ao que ela vive, a realidade que ela vive, o aluguel que ela paga, o investimento que ela faz e etc. Então, nós profissionais da área da saúde temos que parar de achar que não custa nada dar uma olhadinha. Parem de dar olhadinha, não existe olhadinha, você tem que examinar o seu cliente. Eu quero levar minha mãe um profissional que vai examinar a boca dela. E não que vai dar uma olhadinha e vai passar um orçamento. Então, enquanto os profissionais da saúde não mudarem essa mentalidade e procurarem pessoas que os ajudem, porque a gente não sai da faculdade de forma alguma. Então, na minha jornada, livro, mentores, inclusive, cursos, é um problema porque as pessoas também tendem a esquecer, busca aprimorar o técnico, o conhecimento relacionado ao odonto e deixa de lado completamente a gestão, até igual você falou, você tá com um problema ali. E é por isso que você vê alguns profissionais se destacando e outros não, porque não é só a parte técnica, né? Não adianta você ser bom no que você faz se você não consegue ver o seu negócio como uma empresa, né? Empreender é solitário. Por isso que a gente precisa de pessoas caminhando com a gente, né? O meu papel na mentoria, tanto que eu busquei, além da formação técnica para isso e dos anos de mercado, eu busquei formação em algumas áreas da psicologia mesmo, né? Do comportamento humano, com formação em coach e tudo mais, porque além de trazer essas habilidades técnicas da gestão, é muito importante olhar para o ser humano que está atrás daquele empresário que está lidando com tantos desafios, né? Porque, assim, nós somos seres completos ali, integrais. E aí nós viemos de uma origem familiar, com crenças, limitações, né? Com uma mentalidade que foi formada ali, forjada dentro daquele ambiente.
E aí vai para a universidade, os profissionais da área da saúde voltam técnicos, como eu disse, nem todos têm oportunidade de desenvolver habilidades empresariais, né? Assim, marketing, vendas, gestão, financeiro, etc. Né? A parte contábil. Nem todos tiveram a oportunidade de aprender na prática, ou porque trabalhou com o pai, ou porque trabalhou numa clínica grande e teve a oportunidade de aprender. A maioria chega sem saber nada. E vai para a clínica popular. E outra, com uma mentalidade que foi formada por pessoas que não entendem desse universo também. A maioria. E aí chegam com essa mentalidade assim, limitada. Acaba e não progressiva. É muito fácil ficar preso nesse ambiente da clínica popular, porque consome muito seu tempo, e aí quando você vai ter o tempo para fazer o seu consultório, sua clientela... E aí eles ganhando pouco, né? Aí ganhando pouco, ele não consegue sair, vira realmente um ciclo vicioso. E aí começa a pensar assim também, eu tenho que ter funcionário, para eles, os funcionários têm que saber fazer as coisas, e eu não, porque eu sou dentista, porque eu sou médico, e eu falo, não. E aí, se o seu funcionário não sabe fazer, o que você vai fazer? Você tem que saber fazer, até para corrigir, né? Até para corrigir. Para treinar. Mas existe um outro lado também, né? Que você também saber delegar, né, Mari? Porque existe muitos sobrecarregados que estão ali e eles não conseguem sair. No caso da Jaque, é operador dependente, que eu até falo, porque precisa dela lá atendendo. Mas tem casos, tipo o meu, eu não preciso estar aqui, mas você tem que saber treinar também para ter um resultado. E entender que o tempo do outro é diferente do seu, que você vai entregar e vai permitir que ele erre também. Exato. Senão você se sobrecarrega. Eu tenho uma médica que eu atendo, que é muito engraçado, que assim, ela é tão agitada e ela tem dificuldade de delegar, e a gente tem trabalhado isso com ela, está melhorando isso aos poucos, que a dificuldade era tão grande que ela pedia a secretária fazer uma coisa. E aí ela fazia assim com a secretária, rapidinho, dá licença, sentava e fazia. Aí a concierge ia oferecer um café, por exemplo, para um cliente, ela falava, seu Zé, você aceita um cafezinho? Eu vou tirar um para mim, vou tirar para você. Ela mesmo serviu o café do paciente. Daí a pouco ela estava indo lá fora buscar, e aí tudo sobrecarregada, porque ela tem dificuldade de demandar e entender que o outro não é tão agitado e acelerado quanto ela. Então ela não tinha paciência de esperar. E aí isso é desenvolver a habilidade de liderança e também a mentalidade. Mas vale também, no caso dela, eu sugerir terapia para curar algumas questões, porque tudo tem um porquê de acontecer, né? A gente tem aqui nossas gavetas que foram preenchidas, nem todas por nós, algumas outras pessoas preencheram, né? E a gente carrega essas gavetas. E aí o nosso comportamento, ele é muito sobre o que a gente carrega com a gente. Então, mas o que acontece normalmente? Aí eles vêm de uma universidade, onde eles aprendem somente a parte técnica, não desenvolvem as habilidades humanas e nem as outras habilidades técnicas complementares. E aí acham que o colaborador, quando contratado, tem que chegar pronto e resolver o problema, e eles vão ser só empresários. Inclusive, essa assim. Eu acho que também é uma outra dificuldade de você analisar o colaborador. Você determinar se vocês são compatíveis para estar ali, até a análise de currículo. Sim, contratar certo, né? Exato, exatamente. O que é bom, né? Porque tem gente que vai ser bom numa coisa, o perfil, né, para isso, e o outro às vezes não é, né? Porque você busca ali. E na maioria das vezes, o dentista, ele não tem um caixa para poder ter cada um na sua habilidade. Então acaba que a recepcionista, a secretária, ela vai desenvolver várias funções, né? Muitos profissionais hoje alguns nem têm funcionário, porque eu acho que isso não seria uma opção. Eu acho que o funcionário, ele está ali para somar, e alguns profissionais veem isso como uma despesa. Né? Porque enquanto eu não estou no meu consultório, tem alguém ali captando o cliente para quando eu chegar, né? Então é um investimento e tem que existir, né? Só que a grande maioria não consegue colocar cada perfil no seu determinado lugar. Então uma funcionária, ela vai exercer vários papéis, e a gente tem que entender de que forma a gente vai delegar as funções, a gente vai cobrar essas funções e vai corrigir rápido quando não é feito, né?
E é uma dificuldade. Para a contratação está uma dificuldade, né? Está difícil. E aí você tem que contratar e treinar, né? E vai o outro motivo que o profissional, ele não está treinado. Como que ele vai treinar? E o treinamento não é pontual, ele é constante. Constante, É constante. As reuniões que nós estávamos falando, né? Quantos profissionais fazem reuniões, né, com os seus colaboradores, né? Sim. A necessidade é muito precioso, aquele tempo que você para, você senta, você escuta. Sim. E a maioria dos colaboradores, assim, que não desempenham com eficiência ali o seu trabalho, é porque não são treinados. Porque quando são bem treinados, eles se tornam bons profissionais. Só que a dor do profissional da área da saúde é qual? Que horas que eu vou treinar? Eu estou atendendo o paciente. Então, por isso é importante ter profissionais que treinam, profissionais que acompanham, investir em pessoas que também se desenvolvem sem depender do empresário incentivar. Eu sei que é um percentual menor, né? Infelizmente, nem todo mundo tem essa mentalidade, mas tem muita gente que tem. Mas e você? Você tem algum curso nesse sentido para os funcionários? Porque eu acredito que quem vai estar assistindo vai ficar querendo, né, já saber. A gente estava conversando sobre isso ali na se recepção. você tem esse treinamento. Então, o meu foco ele é desenvolver o profissional da área da saúde, né? Então, em grande maioria eu atendo médicos e donos de clínicas. E eu trabalho 5 pilares: atrair, encantar, vender, fidelizar e formar comunidade. A comunidade é aquele seu paciente fidelizado que ele além de fiel a você, ele levanta a sua bandeira e traz novas pessoas e ali vai formando uma comunidade. É uma metodologia que eu desenvolvi depois de testar e validar em várias clínicas. O meu papel é formar o profissional para que ele aprenda a liderar seus liderados, para que ele entenda que ele tem que formar. Claro que quando ele não tem muito tempo, né, existe essa demanda do mercado. Atualmente eu tenho sim alguns clientes que eu atendo nesse modelo, onde eu treino não só o empresário, mas também os seus colaboradores, porém sem agenda mais para absorver nenhum cliente. Então todos tristes que a gente vai ver, querendo uma agenda, né, Jaque? Mas eu tenho essa metodologia, chama Vértice Clube, que é uma mentoria online, com encontros quinzenais, suporte via WhatsApp, plataforma com videoaulas e 3 encontros anuais, onde a gente proporcionaria um ambiente para que essas pessoas possam trocar. Eu falo que a ambiência, ela molda, porque aí você vai com todos os seus clientes. Exatamente. E eles trocam as experiências. Bacana, e aí né? tem bem aula, legal, convidados e tudo mais. Porque a experiência independente da área, eu falo que sempre cresce, né? Sim. Sempre tem uma história que... E saem parcerias ali, assim, também. Pessoas que fazem parceria, médicos que se tornam parceiros de médicos, dentistas que se tornam parceiros de dentistas, acontece. Né, donos de clínica que contratam profissionais por conta da ambiência, né? Importante. Uma das coisas que a Mari falou ali é sobre a recorrência do cliente, né? Hoje, cada vez mais a gente precisa desse cliente recorrente porque ele é o cliente que está ali, né? É a base que a gente tem. Eu comecei a imaginar o jogo como um jogo de xadrez. Eu preciso ali de alguns já bem posicionados no mês. Eu já entro no meu mês com uma base de cliente recorrente, que a ortodontia aprendeu a fazer isso muito bem. Mas e aí, quem não é ortodontista? Quem faz implante? Tem que aprender a trabalhar com a recorrência. E aí, todo mês eu entro com aquele percentual que a Mari me ensinou sobre previsibilidade. O que é isso? Previsibilidade é o quanto que eu tenho ali certo no mês. Esse valor é previsível para esse mês. Mas aí eu tenho que captar o que não está, o outro percentual para poder completar a minha agenda, a minha hora clínica, o meu dia, né? E aí a gente vê muita gente fazendo recorrência. A gente tem recorrência da academia,
que passa o cartão. A gente tem recorrência hoje do cabeleireiro. Exato. Ele vai lá, o rapaz vai lá tantas vezes no mês. Recorrência de lavagem de carro. Recorrência de lavagem de carro. Os E o inteligentes dentista estão até criando hoje não recorrência. aprendeu a fazer recorrência. Você vê, tem casas de bolo, de doce, Alfenas mesmo, tem, acho que a dona Ana, que ela tem um... A assinatura, clube de assinatura. Eu não sei se está como clube, né? Mas eu acho que você comprava e você avaliava e você ganhava selos. Então, aí já vai Já é para uma outra campanha, parte do marketing. Mas a recorrência do dentista, por exemplo, eu faço implante. Como que eu vou criar uma recorrência de implante? O implante não precisa de manutenção, né? Então você já vai fazer o clube. Vamos popularizar aqui, clube do implante. Eu vou fazer em você um protocolo de acompanhamento a cada 3 meses. Esse valor é X, eu vou dividir isso por mês. Eu, enquanto Odonto Kids, né, enquanto Jaqueline, eu tenho o meu programa de prevenção. E esse programa é vendido para aquelas crianças que de fato precisam dessa recorrência mais breve no meu consultório. E é um sucesso. Eu tenho várias famílias no Clube da Prevenção que eu dou vantagem, além desse acompanhamento trimestral, né? Porque também a gente não pode fazer algo que não seja, a gente não pode vender algo que não é real, que não é verdadeiro. E é uma coisa boa para as mães, né? Para a própria Com família. certeza, para a você família. está deixando de ser oneroso, né? Tá lá na ciência, na literatura. O meu paciente, ele tem um risco de cárie e esse risco de cárie ele tem que ser individualizado. Então, de quanto em quanto tempo essa criança volta? Estou falando do meu negócio. Então, a partir daí, eu criei um clube de prevenção que me traz recorrência. Além da ortopedia, além da ortodontia, e a gente precisa focar nesse clube para que ele cresça, para que ele traga saúde financeira para a minha clínica e para que eu leve saúde financeira para as crianças e para as famílias que estão aderindo a esse clube da prevenção. Né? Então, assim, dentro da odontologia, não é só a ROF já aprendeu a fazer isso. Né? Clube do Botox, clube VIP de você alguma vê a coisa. pério, para pério isso seria fantástico, porque um paciente com problema periodontal ele tem que voltar várias vezes, ele precisa. Né? E aí é mais fácil você montar esse programa para ele, facilitar o pagamento, esse pagamento ele vai entrar recorrente para você, você já deixa um horário agendado para esse cliente, ele é exclusivo, ele tem benefícios. Jaque, quais os benefícios? Faço sorteio, sempre que tem possibilidade de vir, tem eventos na cidade, disponibilizo o sorteio ali. Então, assim, são várias formas de você estar também levando para essas famílias um carinho, né? Lembrei de você, lembrei de você. Da saúde, né, odontológica. No final do ano, lembrei de você aqui, um kit de churrasco. Né? Então, assim, são coisas que a gente tem que fazer para o nosso cliente. E humanizar é mais sobre isso agora. Não é aquelas mensagens, aqueles textos que a gente não consegue. No primeiro não encontro. Não ler. Então, enxugar essas mensagens. Individualidade, olhar para o ser humano como um único que ele é, que tem suas necessidades diferentes do outro. É isso que precisa acontecer. E fazendo isso, você já faz um marketing de diferenciação no 1 a 1 ali com o seu cliente. Ele já percebe você diferente dos demais. E aí ele já te coloca acima da média e aí ele já aceita pagar mais caro para você do que para o restante. Porque ela é diferente, ou já ele é impacta. diferente. Né? E olha, o cliente, ele compreende. Tem profissional da área da saúde que fala assim para mim, Mari, mas o cliente não entende por que eu cobro mais caro. Claro que ele entende. Qualquer pessoa, principalmente se você atende um público B, A, ele entende com muita clareza que se você tem uma saúde financeira na sua empresa, você dedica a se tornar um profissional melhor para ele, inclusive. Porque se a Jaque tiver uma saúde financeira, um faturamento mais alto, ela vai em mais congressos, ela estuda mais, ela faz novas especializações, ela traz materiais, insumos e equipamentos mais seguros e mais modernos que vai impactar diretamente no resultado do cliente dela. Então o cliente sabe disso. Ele sabe. Ele vai individualizar o profissional. Ele vai individualizar, ele fala a Jaque, e ele não enxerga mais como caro. Nesse momento ele fala, tá barato. Ele acha até barato. Porque ele começa a perceber com tanta clareza o valor
Da experiência. Não só da experiência, mas Não também da eu acho entrega. a confiança. A confiança que você tem do resultado, que você sabe. Gente, a gente está chegando aqui no final. Eu queria agradecer muito a Mariana, a Jaque, e dizer que a Jaque vai ter uma palestra, né, Jaque? Para quem quiser, contando aí um pouquinho desse marketing, que ela não do marketing, né, da gestão. E a Mari, depois ela vai deixar, a gente vai colocar lá o contato dela, para quem tiver interesse, apesar que ela está lotada. Né? Não, mas o Clube Vértice é um clube destinado justamente para que eu consiga ter a atenção devida a todas essas pessoas, porém em grupos. Entendi. Eu gosto muito desse formato de grupo, porque eu acho que assim a ambiência ela muda o jogo, sabe? Mas o grupo ele é muito bom mesmo. Os encontros, né, de empresários são a dor de Imagina pode ser o seu que é voltado para a área de saúde, principalmente, sem dúvida. Com tanta experiência. Então, muito obrigada por vocês estarem aqui. Não esquecer de se inscrever no canal, curtir o vídeo, de seguir as meninas também no Instagram, acompanhar até para pegar dicas de marketing e tudo mais, acompanhar as novidades, porque infelizmente a gente não pode parar nunca, senão passa por cima da gente. A gente fica por aqui, até o próximo encontro. Muito obrigada por acompanhar e muito obrigada, gente, pela presença. Obrigada, eu que agradeço.